Olá, vamos a mais um tópico da nossa disciplina, né? Que é escalonamento dos produtos Skylab. Ou seja, a gente sair da bancada, né? E ir para uma escala industrial. Vamos dar uma olhadinha nesse tópico? Vamos lá. Então, o que seria esse Skylab? Eu coloquei aqui para vocês, né, que é um processo onde a gente vai ampliar a produção de um produto. Por exemplo, se eu for fazer uma vitamina, ou eu vou fazer um fármaco. Então, a gente vai sair ali daquela escala de laboratório, né, onde eu tenho um controle maior do processo, e ir para uma escala industrial. Né? Então, a gente vai fazer uma inovação com tudo isso, a gente vai ter volumes maiores, né? Então, vai ser um desafio para tudo isso. Né? Então, esse processo de Skylab, ele é um elo, né? Como eu escrevi aqui para vocês, é um elo crítico entre o que você inovou lá com uma pesquisa, com um projeto, e a sua aplicação prática. Quem que vai ganhar com isso? A sociedade, né? Então, a gente vai viabilizar inovações tecnológicas, a gente vai determinar também nesse processo a viabilidade econômica. Outra coisa que a gente tem que se preocupar também é com a garantia desse novo processo, ou seja, a garantia, a segurança, né, desse projeto, e também a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade ambiental. Então, eu vou produzir alguma coisa sempre pensando em gerar menos resíduos, em gerar menos, né, poluentes, então a gente tem que sim se preocupar com a parte também ambiental. Para desenvolver isso, a gente tem várias etapas, tá? Então, aqui eu coloquei as principais para vocês. A gente sai lá do laboratório, onde eu coloquei aqui pesquisa em bancada, né? Onde a gente tem lá um estudo, a gente fez um projeto, a gente chegou em condições ótimas, a gente vai para uma planta piloto, né? Essa planta piloto é um intermediário entre a pesquisa de bancada, né? A pré-industrial e depois a escala industrial, né? Então, essa planta piloto, você vai sair, ela pode às vezes ser feita no próprio laboratório, né? Você vai aumentar um pouquinho a escala. Todas as vezes que você aumenta cada vez mais o processo, mais, mais cuidados você tem que ter, mais desafios vocês vão ter para você ter segurança na qualidade, principalmente do teu produto final. Tá? Então, tem a planta piloto, que é um intermediário, depois nós temos uma pré-industrial, onde a gente vai, né, melhorar, otimizar os parâmetros lá que você veio daquela planta piloto, e por final, então, você vai para uma escala industrial, onde a implementação completa para a produção contínua, né? Como a gente viu lá na aula de bioreatores, que a gente tem reatores em batelada, reatores contínuos, então aí você vai atingir essa escala aí, tá? Então é uma progressão. Você vai por etapas. Nessas etapas você vai exigir, ajustando cada vez mais os parâmetros do processo, né? Para isso, para esses desafios de escalonamento, né, nesse Skylab, você vai ter que trabalhar, né, com vários fatores, diferenças entre as escalas, nem sempre você vai seguir uma relação linear, não vai seguir uma reação linear. Então, se você produziu X aqui, né, ali no Becker de produto, será que eu vou produzir aquele mesmo valor numa escala maior? Né? Sabe? Tudo isso você tem que ver, né? Fenômenos de transporte, a transferência de calor, a transferência de massa, né? Em volumes maiores, isso tem que afetar o quê? A segurança, a qualidade do produto, a viabilidade econômica, você tem que fazer todo um custo da matéria-prima, da energia que você vai gastar, o investimento que você vai fazer, né? Para você ter competitividade no mercado. E, além disso tudo, você tem os aspectos regulatórios e ambientais, onde você vai ter as licenças ambientais, né? Você tem que seguir uma legislação para você minimizar
bastante esses impactos que você com certeza vai ter quando você vai para uma escala industrial, né? E aí eu coloquei para vocês os principais parâmetros que a gente tem que considerar. A cinética da reação. A cinética da reação, quando você está numa escala menor, ali com aquele peixinho, você vai ter maior controle. Ao passo que quando você vai para uma escala, né, maior, aí a gente vai ter que estudar. Lembra que vocês viram comigo já a geometria, a configuração do bioreator, onde você vai ter toda aquela a paz, o tipo de paz, o tipo, né, de chicanas para não ter para não ter vórtice, tudo isso você tem que levar em conta, né? Então tá aí, ó, as configurações do reator, se ele é um processo em badelada, se ele é um processo contínuo, se ele é um processo semicontínuo, fenômeno de transporte, quando você tem essa transferência de massa, transferência de energia, numa escala maior, você vai ter que estudar tudo isso. E aí, de novo, agitação e mistura, como eu falei para vocês, né? Você agitando ali com um peixinho dentro do laboratório é uma coisa, agora imagine a agitação que você vai ter que ter quando você tem um reator maior, um volume maior, né? Então, e aí, mas para isso você tem ferramentas que vão te ajudar, principalmente a modelagem computacional. Você pode sim, ou você tem isso hoje, essas ferramentas, que vai te auxiliar a ter X de rendimento. Então, você tem programas, né? Você tem tudo isso para auxiliar você lá numa escala industrial. Você tem as plantas pilotos, que são os intermediários, isso tudo vai te ajudar, né? E aí você tem que fazer esses ensaios de reprodutibilidade. Você fazendo lá no laboratório é uma coisa. Quando você começa a aumentar a escala, você tem que fazer todo um monitoramento para ver se você está reproduzindo. Então, você tem que ter esses ensaios para você, né, ter robustez, como eu escrevi aí, dos resultados em diferentes condições operacionais, né? Então, na realidade, a gente tem que um Skylab, a gente tem que seguir um caminho, né, um percurso, como eu coloquei ali para vocês, mais seguro e econômico até você atingir, então, uma escala industrial, tá? Exemplos práticos de um Skylab, né? Nós temos a produção de fármacos, nós temos a produção de tratamento de água, né? Então, a gente tem vários caminhos, né, que a gente pode, então, percorrer, tá? E para obter, então, o teu rendimento, né? A tua reprodutibilidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para vocês, tá? Fármacos, onde você vai ter que ter pureza, estabilidade, tratamento de água, né? Capacidade de regeneração e vida útil em grande escala. Vamos supor que vocês trabalham lá com carvão ativado, né? Então, você tem lá aquela grande quantidade de carvão ativado absorvendo todos aqueles contaminantes. E daí, o que você vai fazer com esse carvão ativado? Você vai regenerar ele? Então, são tudo desafios, né? Biopolímeros, desafios, né? Condições assépticas, controle do metabólico, recuperação do produto, alimentos e bebidas. Se você vai conseguir manter a estabilidade, a microbiologia, a consciência sensorial, a parte nutricional, né? Tudo isso você tem que levar em conta quando você, então, vai para uma escala maior, né? Isso é muito importante vocês terem essa noção que nada é muito fácil, né? Então, aqui eu coloquei um fluxograma para vocês só ter uma ideia de quanto é de bancada, de volume, por exemplo, de 0,1 a 10 litros, né? Depois, numa escala piloto, né? Você vai ter de 10 a 100 litros. E aí, numa planta industrial, um volume maior, por exemplo, que 1.000 litros. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Dessa transferência de volume aí, né? De quantidade. E aí a gente tem tantos aspectos econômicos e regulatórios, onde vai lá a viabilidade econômica, tudo que você tem que fazer certinho para se ficar dentro da lei, e a sustentabilidade, então, do impacto ambiental. Todos esses aspectos você tem, sim, que levar em conta, tá? Então, é muito importante você ter esse controle, né? Ter isso daí, tá? E aí, para terminar, né, a gente tem, então, umas conclusões sobre esse tópico. Então, Skylab.
é uma ponte entre a ciência e o mercado, né? Você saiu lá do laboratório e colocou isso no mercado. Quem é que vai ter benefícios? A sociedade. É lógico que tem muito lucro no meio desse caminho, né? Principalmente as indústrias farmacêuticas, mas a sociedade se beneficia com essas inovações tecnológicas, né? Tem uma integração multidisciplinar. A gente não consegue fazer um projeto desse de Skylab só com um tipo de profissional. Vários profissionais vão ter que se juntar para fazer esse projeto, vão ter que ter reuniões, né? Então, vai ter que ter colaborações de engenheiro, de economistas, e aí vai, né? De biólogos, né? Então, a inovação responsável, a gente vai garantir que novos produtos vão chegar ao mercado de forma o quê? Segura, eficiente e sustentável, né? E aí, esse domínio todo das técnicas de Skylab, né, é uma competência para quem? Para nós aqui, né, esses nós profissionais, para gente que a gente tenha esse conhecimento, né, da gente transformar então aquele conhecimento técnico científico que a gente tem lá atrás, passar isso para uma escala industrial e levar isso daí para a sociedade. Então, os processos biotecnológicos são processos assim de excelência, né? Porque a gente com certeza vai trazer o quê? Saúde, bem-estar, para quem? Quem que vai ganhar com tudo isso? É a população, tá bom? Então eu espero vocês no meu próximo tópico, ok?